Samir, quando se contratou o Matheus Pereira e não vai contratar mais ninguém, então, é ele para o meio-campo? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Vamos lá, Matheus Pereira. Baita contratação. Samir, baita contratação? Para nossa realidade, sim. Um jogador que chega a custo zero, empréstimo até o fim do ano, com opção de compra e com um salário de 240 mil por mês. Vocês têm noção que o Corinthians já havia aceitado um aumento para o Maicon de 700 mil, de 600 mil para 700? Ele pediu luvas e tudo. O Corinthians está repondo o Maicon com um jogador mais jovem, com um jogador tecnicamente melhor e com um jogador 3 vezes mais barato. Uma baita de uma economia. Então, para mim, foi uma contratação muito boa. Contrato até o fim desse ano, contrato de empréstimo, com opção de compra, valor fixado. Eu vou apurar o valor para vocês, salário de 240 mil por mês, que é, meu amigo, muito menor que o salário do Maicon. Se o Maicon ficasse, ia ficar por 700 mil. Matheus Pereira, para mim, é mais jovem, é mais jogador, ele faz as 4 funções do meio-campo. Pode jogar no lugar do Garro e no lugar do Bidon. Pode ser o primeiro volante, pode ser o segundo volante, pode ser o terceiro volante. Eu acho que é uma contratação boa para a nossa realidade hoje. Matheus Pereira, beleza? Fora isso, o Matheus Pereira não assinou ainda, Rodrigo, porque ele está vindo de Fortaleza para cá. O Charles ganha muito mais que 240 mil. É outra realidade, né? Deixasse o Fabinho Soldado, a gente estava morto. Vamos falar do lateral direito do Atlético Mineiro. O Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro para saber as condições de uma negociação pelo lateral direito Natanael, jogador de 24 anos. Quem é Natanael? Você vai se lembrar, ele enfrentou o Corinthians em um brasileiro aí faz uns 2, 3 anos. Ele foi revelado pelo Coritiba. É um jogador que despertou o interesse de muitos clubes na época, né? Começou bem o Natanael. O Atlético Mineiro, né, sempre gasta bastante, se aproveitou e contratou o Natanael no início do ano passado, porque o Natanael ia poder assinar um pré-contrato no meio do ano. Ele saiu até mais barato para o Atlético Mineiro. Ele saiu por 7 milhões de reais, o que eu ouvi falar. Então, normalmente, não vai ser um jogador caro com passe fixado, né, com direito de compra fixado. Por quê? Só para vocês, né, entenderem, o Corinthians fez uma consulta com o Atlético Mineiro e está esperando uma resposta para saber se tem chances do Atlético emprestar o Natanael. Por quê? O Atlético Mineiro acabou de contratar um lateral direito, só que o que dificulta também o Corinthians, que eu acho que o Atlético não vai querer negociar, é porque o Atlético hoje só tinha o Natanael de lateral direito. Aí o Atlético comprou um gringo agora. Vocês sabem o nome do gringo? Foi uma fonte do Corinthians que me disse isso.
Porque eu converso com as fontes e eu dou minha opinião para as fontes. Eu falo o seguinte, mas é o único lateral do Atlético, pô. Como é que vocês não vão perder tempo em contratar o único lateral dos caras? E aí a fonte do Corinthians falou para mim, eles contrataram um gringo lá e o menino, e o Natanael não se firmou no Atlético. Eles não confiam no Natanael para ser o lateral deles. Aí eles contrataram um gringo. Vocês sabem o nome do gringo? Vocês estão falando que é o Preciado, né? É Preciado que fala a pronúncia? Preciado, né? Que era do Del Valle, aqui, ó. Preciado, equatoriano. Oi, Samir, um abraço, Eduardo. Preciado lateral, Ângelo Preciado. Preciado, é Preciato, né? Deve ser Preciato que fala, né? Enfim, ele joga muito esse gringo aí. Então, esse cara chega, né? Esse cara chega, é Preciato a pronúncia? Esse cara chega para ser titular da lateral direita do Atlético Mineiro, correto? Isso foi o que minha fonte disse, que era um gringo, né? Eu não sabia o nome. Então é o seguinte, o Natanael, ou o Atlético vai falar não, porque ele vai ser o reserva imediato do Preciado, ou o Atlético aceita emprestar para o Corinthians. O Corinthians só vai negociar, só vai contratar o Natanael se o Atlético aceitar emprestar o jogador. Correto, gente? Vamos para a minha avaliação. Eu acho um bom nome. O Natanael, com 24 anos, um cara que fez 60 jogos na temporada 2025, cara, vou te falar que até me surpreendeu. Para nossa realidade hoje, até um nome acima, vamos dizer, acima da média, para ser um lateral reserva. Me agrada mais trazer o Natanael com opção de compra com 24 anos do que trazer o Arias, por exemplo, que já é veterano. Seria titular? O Átila tá perguntando. Cara, aí vai depender dele e do Mateuzinho, né? Mas assim, gente, talvez não venha. Minha opinião, acho que nem vem. Por que o Atlético nem ia se desfazer de um jogador de 24 anos, lateral direito? Só se o Atlético tivesse interessado em algum jogador do Corinthians e rolar uma troca pelo Pedro Raul. Enfim, o Pedro Raul não é jogador pro Corinthians, né, gente? Pode ter feito gols no Ceará, tudo. Enfim, só se rolar uma troca, né? Troca pelo Kaká, alguma coisa desse tipo. O Corinthians tem que ser habilidoso no mercado também nesse quesito de trocas, tá? Eu acho que se conseguisse, seria uma boa. O nome me agrada, tá? O nome me agrada do nosso querido aí é Natanael. E agora é a gente aguardar. Sobre o Matheus Henrique. Samir, Matheus Henrique não, desculpa, gente, Matheus Pereira. Samir, quando se contratou o Matheus Pereira e não vai contratar mais ninguém, então, é ele para o meio-campo, tá? O Corinthians estava trabalhando com essas três frentes: Mandaca, Matheus Pereira e Alan, do Flamengo. Fechou o Matheus Pereira, tá? Se fechar com o Juventude o Mandaca, contrata o Mandaca também. O Corinthians precisa de elenco, tá? Essa é a visão, tá? Contrata o Mandaca também. O Corinthians está tentando, tem 40% do Mandaca, o Juventude tem 60%, e o Corinthians está tentando, né, deixar o Juventude com uma... O Corinthians está tentando, por exemplo, pegar 20% só do jogador, né? Eu falei isso para vocês já no final de semana, né, na sexta. O Corinthians está pensando em pegar 20% do jogador, deixar o Juventude com 40%, pagar quase nada por ele, e assim conseguir contratar o Mandaca. E se por acaso der certo com o Alan, eu vou falar um negócio para vocês. Dá para trazer os três, tá? O Matheus Henrique, o Alan e o Luiz Mandaca. Eu acho que fecharia a questão ali do meio-campo. Seria bem interessante, fecharia bem esse meio-campo. Vai atrás e já está atrás de atacantes e lateral direito. Então é o que o Corinthians tem aí buscado, né, no mercado da bola, tá, gente?